2 Crônicas 7,14. E se o meu povo... Isso mesmo. Amém? Podemos ler? Diz assim a palavra de Deus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Na sequência aí no versículo 15 diz: agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Olha só que palavra forte, palavra poderosa, que palavra maravilhosa. Pode sentar, irmão, você tem seus lugares, pode sentar. É uma palavra de Deus, preste atenção, irmãos. Deus tratando diretamente com o seu povo. Tratando aqui diretamente com o povo de Israel. Mas de repente a pessoa pode virar e falar, então, mas você não está tratando mais comigo. Mas aqui, porque diz assim, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o que quer dizer isso? O meu povo que se chama pelo meu nome. É aquele povo que é identificado como o quê? Como povo de Deus. É identificado como povo cristão. Então veja bem que essa palavra aí do Senhor, não está chamando a atenção de outra pessoa a não ser para o próprio povo dele. Mas aí, como eu disse, de repente você fala, mas então essa palavra não é para mim. Mas eu digo o seguinte, olha, que tal nós verdadeiramente assumirmos uma posição de povo de Deus, de sermos povo de Deus, estarmos no rol, do povo de Deus, porque, olha só, uma coisa que deve ser bem comum entre o povo de Deus é tudo isso que está descrito aí nessa palavra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, orar, então olha só, a oração deve ser uma marca registrada na vida de todo aquele que é de Deus. Se humilhar, o que é se humilhar? Se humilhar é a pessoa se diminuir, principalmente diante da grandeza do Deus que nós servimos. E essa palavra está orientando também o quê? A se converter dos maus caminhos. Então veja bem que é uma palavra direta para todos nós. Se converter dos maus caminhos, ou seja, abandonar os maus caminhos, os maus costumes, Então é uma orientação para todos nós, sem dúvida nenhuma. Aí depois vem a recompensa. Qual que é a recompensa de Deus, Se o meu povo fizer tudo isso, ele diz, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Então olha só, a questão de pecado, irmãos, é um problema de todos nós. Todos nós precisamos do perdão de Deus, Tanto aquele que está no meio ali do rol do povo de Deus, quanto aquele, principalmente, que ainda não está, que ainda não aceitou Jesus, Então o pecado é um problema de toda a humanidade. Eu diria que talvez seja o maior problema da humanidade, seja o pecado. Porque o pecado é exatamente aquilo que distancia o homem de Deus e aquilo que leva a pessoa para a perdição eterna, para a condenação eterna, para o fogo eterno. Então, com certeza, é um problema de todos nós. Na hora que a gente fala pecado, se a gente é crente, se a gente é cristão, a gente não deve lembrar daquela pessoa que está lá fora, lá na rua, lá no boteco, enchendo a cara, aquela pessoa que está lá se drogando e tal, não. A gente não deve lembrar somente dessas pessoas, mas principalmente nós também, cada um de nós, todos nós, carregamos esse peso, carregamos esse grande mal, esse grande problema, que não é, irmãos, vamos dizer assim, um privilégio, entre aspas, daquele que está lá fora, daquele que não conhece o Senhor, daquele que não conhece Jesus. Não, pecado é um problema de toda a humanidade, Mas aí, uma coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte, se o meu povo,
né, que se chama pelo meu nome. Ah, mas eu ainda não sou povo de Deus. Mas que tal se tornar verdadeiramente povo de Deus? Fazer parte, né, do rol do povo de Deus. Muita gente acha, né, que todos nós somos filhos de Deus, né? Mas é engano, nós não somos todos filhos de Deus, né? Porque a Bíblia diz que Jesus ele veio para os seus, mas os seus não receberam, né? Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, é somente a partir do aceitar a Jesus, do aceitar o sacrifício de Jesus, é que sim, nos tornamos filhos de Deus. Porque até então, somos apenas criaturas de Deus. Ser filho de Deus é outra coisa. Ser filho de Deus é uma coisa muito mais profunda. E para entrarmos nessa condição de sermos filhos de Deus, verdadeiramente aceitar Jesus como único e suficiente Salvador de nossas vidas e de nossas almas, né? E essa palavra que nós lemos aí, ela é tão maravilhosa e tão completa, que diz aí no versículo 15, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Agora preste atenção no 16, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Então, olha só, está falando de quê? Está falando lá do templo de Jerusalém, lá do templo do Senhor. Está falando de quê? Daquele lugar onde as pessoas se reuniam para adorar ao Senhor. Mas quando a gente fala de casa, de templo, a gente pode se lembrar, sabe de quê? A palavra de Deus diz que nós somos o quê? A casa, o templo, a morada do Espírito Santo, né? Amém? Então, entrando nessa questão, nessa condição de sermos servos de Deus, nos tornamos o quê? Morada, habitação do Espírito Santo. Então, eu creio que essa palavra esteja apontando para isso, para nos lembrar, né, que essas aqui são promessas de Deus, garantias de Deus para o templo, para a casa do Senhor. Agora temos que lembrar que nós somos esta casa de Deus, esse templo do Senhor, a partir do momento que nós entramos no rol, né, dos servos de Deus, né, daqueles, né, que se chamam pelo nome do Senhor. Então isso é muito importante, né? Seguindo aqui a leitura, que esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias, né? Já pensou? Que coisa maravilhosa, né? É lógico, irmãos, que ninguém foge do olhar de Deus, né? Nada sai do controle de Deus, né? Mas eu creio aqui que a palavra de Deus está se referindo aqui da seguinte forma, né? Que Deus estará com os olhos atentos em nós, fixos em nós, né? Mas que olhos são esses, irmãos? Aquele olhar de graça, aquele olhar de misericórdia, aquele olhar de socorro, aquele olhar, né, como quem diz, né, que nunca vai nos perder de vista, que vai sempre nos ter nas mãos dele, sempre nos ter nos braços dele. Amém? Irmãos, e essa questão de a gente ser a casa de Deus, a morada de Deus, o templo do Espírito Santo de Deus, está ali debaixo dos olhos de Deus, irmãos. É uma coisa que nos ajuda também, nos fortalece também, até mesmo com relação aos nossos vícios, irmãos, aos nossos maus hábitos, né? A partir do momento que a gente tem uma consciência disso, toma consciência disso, né? Com toda certeza vai ser uma força maior que a gente vai ter para quê? Para se livrar dos vícios, dos maus hábitos, dos maus costumes, né? Porque na hora que eu chego e penso, puxa vida, né? Aquela pinguinha, aquela cachaçinha, aquela cervejinha que eu tô tomando, eu tô colocando isso dentro do templo de Deus, dentro do templo do Espírito Santo. Pô, peraí, isso tá errado, né? Aquele vício, né? De repente aquele cigarro, aquela droga, enfim, qualquer coisa, né? Que eu tô jogando para dentro de mim. Na verdade, não estou jogando para dentro de mim, estou jogando para dentro do templo de Deus, do Espírito Santo de Deus, né? E será como é que Deus vê isso tudo? Como é que Deus encara isso tudo? Será que está sendo agradável a Deus? Será que Deus está se alegrando comigo? Será que Deus não tem algo melhor para mim? Né? Até porque, irmãos, olha, tudo que a gente faz contra o corpo da gente, né, com relação a pecado, com certeza este corpo vai cobrar mais tarde.
A gente vai sofrer as consequências, né? Só para você ter ideia aqui, eu não sei o porquê que eu estou falando isso, né? Mas o meu pai, que faleceu tem 9 anos, vai para 9 anos, ele faleceu. O meu pai, ele usou cigarro a vida toda, desde menino, né? Aí quando chegou lá com os seus 60 e poucos anos, aí começou a ter problema de asma, né, que é trem todo e tal, né? Aí teve uma ocasião que ele foi parar ruim no hospital e lá descobriram, né, o motivo, né? Como é que é? A doença do fumante, né? Entendeu? Aí fizeram o exame lá e tal, o médico falou, ó, ele deu notícia pra minha esposa que estava acompanhando ele lá, né? Falou, ó, seu sogro não tem muita chance para ele não, viu? O pulmão dele tá todo tomado, né? E ele já tinha problema de coração também e tal. De forma que depois que o médico falou isso, ele viveu mais uns 3 anos, mas debaixo de sofrimento mesmo, sabe? Muito sofrimento, né? Direto e reto, ia para o médico, ia para o hospital e tal. Ou seja, a vida dele não foi fácil. Tem medo disso porque eu sou fumante, né? Aí, tá vendo? Vou passar por isso, né? Pois é, né? Então olha só. Aí meu pai morreu, sabe com quantos anos? Aí meu pai morreu, sabe com quantos anos? 67 anos. 67 anos, né? E os 3 últimos anos de vida dele não foram fáceis. Foram muito difíceis mesmo. Aquilo que eu falo, né? Tudo aquilo que a gente... Tudo aquilo que a gente... Depende de mim, né? Depende da gente. Mas só que essa questão da morte aí, ô Alessandra, a gente não escolhe. A gente não escolhe, né? O desejo da gente realmente é esse, né? Poxa vida, como o pastor sempre fala, né? Alguém na igreja lá sempre fala, né? Acordar e não acordar mais. Tipo assim, morrer como um passarinho. Né? Seria maravilhoso, né? Só que a gente não escolhe isso. A gente não sabe. Ué. Então, templo. Vai pro hospital, você preparado. Então, esse templo. Então, esse templo, irmãos, então preste atenção, que esse nosso corpo não pertence a nós, né? Não pertence a nós. Agora, Deus promete, né? Que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, converter dos maus caminhos, ou seja, abandonar os maus caminhos, né? Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, e mais à frente diz aí, né? Que esta casa, eu estarei com os meus olhos atentos a essa casa, né? Amém? Ou seja, então, irmão, isso aqui é coisa que nós devemos cuidar. Nós devemos cuidar, né? Porque certamente aqui a gente pode acabar pagando um preço alto, um preço caro. Então, a partir do momento que a gente decidir cuidar daquilo que Deus nos deu, pode ter a certeza que isso aqui vai se cumprir em nossas vidas, né? E nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Então esta é a palavra, a reflexão que o Senhor me concedeu para a gente estar compartilhando aqui com os irmãos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer mais uma breve oração.